Aqui nós vemos aqui a história do profeta Elias, levantado por Deus, homem de Deus. E a gente sabe aqui que aqui ele se é levantado mediante a uma crise a qual eles estavam vivendo naquela época. Há mais de 2.500 anos, essa história ela aconteceu. Há um tempo em que Israel estava totalmente destruído, totalmente disperso, a crise lá era terrível. Eles passaram por 120 anos de monarquia, aonde Deus levantou, a pedido do povo de Israel, levantou Saul como rei. Saul, ele começou muito bem no seu reinado, mas um certo tempo Saul ele acaba se desviando ali de Deus, nós podemos dizer assim, e Deus tira Saul morre e é levantado então, desde novo, com a promessa, é levantado Davi. E Davi foi um bom rei, um guerreiro, um rei que conquistou muitas coisas. Davi fica velho também, morre de velhice. Talvez o rei que mais ficou tempo, o rei que mais ficou tempo de todos foi Davi. Então entra Salomão, seu filho. Salomão também fez um bom reinado. Mas, a partir de Salomão, o povo decide, depois da morte de Salomão, o povo decide se dividir. Então havia 12 tribos de Israel. 10 dessas 12 tribos decidem então se separar, se dividir. O reino do sul e o reino do norte. E esse reino do norte, o primeiro rei, é o Jeroboão I. Ele primeiro rei, a partir do momento que o povo decide se separar do reino do sul, dividir. Por quê? Porque eles estavam cansados, eles estavam reclamando, eles estavam insatisfeitos com o reinado que estava acontecendo ali. Então eles falaram, não, a gente vai ter a nossa vez, nós vamos fazer do nosso jeito. Então houve uma rebelião e isso foi dividido. Só que Jeroboão I foi o primeiro rei que não seguia a Deus, que não obedecia a Deus. Um rei que não obedecia a Deus. E esse rei ele fica 22 anos no reinado. Passando isso, ele morre e começa Nadab, seu filho, ficando 2 anos. Nadab é morto, assassinado. E o assassino de Nadab é o que ocupa o trono, que é Baasa. Baasa ocupa o trono. Olha só que coisa louca, olha que declínio. Que declínio moral. O rei que assassina o outro rei ocupa o trono e fica no reinado por 24 anos. Ele ocupa o trono por 24 anos em Israel. E depois dele vem Elá. Elá também é morto, assassinado por Zinri. E Zinri também ocupa o trono de Elá. Só que Zinri ele fica apenas 7 dias. Porque o povo se revoltou contra ele e cercou o palácio querendo pegá-lo. E nesse momento ele viu que ele ia morrer de qualquer forma. E por orgulho ele bota fogo no palácio e se suicida. No 7º dia do seu reinado. E depois disso quem ocupa é Omri, que reinou por 11 anos. E Omri morre. Omri já foi um rei, um dos piores reis que houve. Houveram na história 19 reis, em um tempo de 209 anos. Só que eu vou me deter neste último rei aqui. Depois de Omri morre e vem seu filho Acabe. Acabe ele reina por 21 anos no reino do norte. 21 anos. E Acabe, não sei se você conhece Acabe, mas Acabe foi o pior rei que houve. O rei que levou o povo de Israel à idolatria, a Baal, e não satisfeito como o pior rei,
ele casou com a pior mulher da terra, Jezabel. Uma mulher manipuladora, uma mulher que adorava Baal, uma mulher que ela juntou os cananeus com os israelitas, uma coisa que não podia, e transformou os templos em orgias, em coisas terríveis, querido, terríveis. E uma mulher extremamente manipuladora. E é nesse cenário que Deus levanta um homem de Deus. Um homem de Deus para tocar, para exortar, para dizer verdades em uma nação, em um povo que está em declínio moral, em declínio político, em declínio financeiro, econômico. Deus levanta Elias. E querido, e não é estranho, e não é novidade. A gente sabemos muito bem que é mais ou menos nesse cenário que nós vivemos nos dias de hoje. Se a gente olhar ao nosso redor, nós podemos enxergar nitidamente que nós vivemos uma crise, sim, política. Nós vivemos uma crise econômica, uma crise moral, uma crise nas famílias, uma crise em nossos homens. Existe isso. E a notícia que eu tenho para você hoje, que também não é novidade: Deus quer levantar profetas e profetisas de Deus para transformar essa situação. Assim como ele levantou Elias. E quando eu olho para a história de Acabe, não é de Acabe que eu vou falar, mas eu queria me deter um pouco aqui. Eu vejo um dos piores homens que houve na terra também, não só o pior rei. Eu estava estudando a palavra de Deus, e, se eu não me engano, está em 1 Reis 21, não lembro a passagem agora, o capítulo. Mas Acabe, ele queria comprar uma terra. Naquela terra havia uma vinha, a vinha de Nabote. E Nabote não quis vender a terra para ele. E ele insistiu e Nabote não quis. Nabote, então, não quis, e Acabe vai para o seu palácio triste, chorando, um homem fraco, e ficou lá deitado na cama em depressão. Não que a depressão seja para fracos, mas aquela atitude dele é um homem fraco. Ficou na cama lá tristinho. Sabe quando você pega um filho e você não dá aquilo que ele quer e ele fica tristinho? Quem tem filho e aconteceu isso com o seu filho? Você fala não para ele, ele fica lá. Foi daquela forma que Acabe se comportou. E a sua mulher falou: isso não é um comportamento de um rei. Espera aí que eu vou lá para você. Então ela foi, mandou matar Nabote e tomou a sua terra para o seu marido, rei. Olha só, querido, o comportamento deste rei. E sabe o que a gente tem visto? Homens agindo como crianças nos dias de hoje. Homens que não assumem o seu papel, a sua hombridade, o seu caráter. Isso tem sido um declínio diante da sociedade. Homens que não assumem a sua culpa. Um dia desses, eu ouvi que uma mulher estava com suspeita de gravidez, ou estava grávida, e o marido não queria que ela estivesse grávida. Estava bravo com ela porque ela estava com um filho na barriga. Eu falei: meu Deus, mas quem colocou esse filho aí dentro? Quem colocou esse sêmen dentro dela? Como que ela... E o cara, que direito ele tem de ficar bravo com ela por ela estar grávida dele? É nesse nível que nós estamos falando, querido. Homens que não têm responsabilidade de assumir os seus filhos, de assumir a culpa da sua família, e quer colocar a culpa na esposa, nos filhos, pela desgraça da família. Porque é meu filho. Porque é minha esposa. Porque... Querido, bate no seu peito e fala assim: eu sou o homem da minha casa. Eu sou o líder da minha casa. Eu tenho que ser o líder da minha casa. Independente se minha mulher, ela é uma trabalhadora, uma mulher formada, uma mulher vencedora, não tem problema nenhum. Tem mulheres fortes, sim, que vai ter. Homem forte, ele tem uma mulher forte.
Homem forte, ele tem uma mulher forte do lado dele. Uma mulher guerreira. Agora, homens fracos, se não tiver uma mulher forte, ele morre de fome. Homens fracos são crianças. Acabe era uma criança sentado num trono. E nós precisamos nos levantar como homens de verdade, homens responsáveis, homens que assumem a culpa, homens que assumem a responsabilidade do seu lar, na intercessão, na evangelização, no cuidado dos filhos, no cuidado da esposa, e também na hora de ouvi-los, na hora de ser exortado por eles, que também vai chegar essa hora. Tem hora que eu sou exortado pelos meus filhos. Pai, você está muito no celular. Pai, você precisa dar atenção. Minha esposa vai e fala. Isso é ser homem, querido. Homens fortes assumem sua culpa. Você está me entendendo, querido? Está claro? Está claro? Não está muito claro, não. Não parece estar claro, pelo menos. Ou sei lá. E é nesse meio, nesse momento de crise, que Deus levanta profetas. Olha para o seu irmão e fala: Deus está te levantando, irmão. Deus está levantando você para esse tempo. Sabe, um tempo a qual Deus está levantando homens simples. Elias era um homem simples. Elias não tinha nada que parecia, sabe, não era uma estrela, não era um pastor conhecido, um profeta intelectual. Elias diz assim, a palavra de Deus no verso 17:1, diz assim: ora, Elias de Otesbita, da Tisbe de Gileade. Tisbe era uma cidade muito pequena, uma cidade muito irrelevante. Tisbe ficava na tribo de Neftali. Aonde era uma cidade, eu até comparei quando eu comecei a ver isso daqui, eu pensei em Vargem na hora. Desculpa de quem é de Vargem, não tem problema nenhum ser de Vargem, não. É uma cidade pequena. Extrema também não é tão grande assim também, não, para estar falando Extrema, não é metrópole. Nossa, quem vê pensa. Mas eu quero dizer que é uma cidade muito pequena, aonde uma cidade que dificilmente sairia nos nossos olhos humanos, sair uma pessoa relevante de lá, sair uma pessoa com tanta relevância. Mas Deus levanta pessoas simples. Deus não quer aqui estrelas. Deus não quer levantar pessoas, sabe, isso que é o legal de Deus, que Deus pega pessoas simples, pessoas que às vezes não sabem nem falar direito, pessoas às vezes que tem pouco estudo. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, não, irmão, pelo amor de Deus, estude o máximo que você puder, mas permita-se ser usado por Deus, mesmo que você não tenha estudo, porque às vezes tem pastores, seminários, doutorados, mestrados, homens de Deus, que está com uma igreja ali, pequena, e às vezes Deus levanta um cara que começou do nada, sabe, só que o cara tinha tanta paixão por Deus, paixão pelas vidas, orar tanto, que Deus transforma aquele homem em um homem de paz de multidões, sabe, isso aí pode acontecer. Deus pode pegar a gente que é simplesinho e transformar a gente em grandes homens de Deus e mulheres de Deus, porque Deus ele não está ligado em estrela. E sabe o problema da igreja evangélica brasileira? Que muitas vezes dá mais valor para aquele pastorzão do YouTube que tem milhares de views nas suas pregações, do que para o seu irmão que está do seu lado aí, que é um homem de Deus. Não estou falando nem dos pastores aqui. Dá mais ênfase para aquilo que esses homens dizem, do que para homens de Deus que está do seu lado, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos, homens de Deus, para os seus pastores que cuidam de você, que está disposto a cuidar de você. Deus não está à procura de estrela, querido. Até porque se você sair no dia, de manhã, você pode olhar para o céu à vontade, você não vai ver uma estrela no céu. Só que elas estão lá, não estão? As estrelas estão lá, porque o sol ofusca as estrelas.
E muito melhor do que eu ver o brilho de uma estrela, querido, é ser refletido pelo sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Melhor do que brilhar como uma estrela é você ter comunhão com esse sol. E é esse sol, é isso que nós precisamos refletir, é Jesus. Eu fiquei muito feliz aqui ontem com a comunhão que a gente teve, foi maravilhosa, cheia de gente. E eu não esperava, de verdade mesmo, me surpreendi muito com a quantidade, com a organização que houve. Foi tudo muito de Deus mesmo, porque Deus ele fez algo maravilhoso, colocou pessoas na hora certa ali. E isso que é importante demais, essas comunhões, porque a gente acaba aprendendo a ser igual um aos outros, sabe? E isso significa que nós estamos parecendo mais com Jesus, porque se nós temos que parecer com Jesus, significa que nós temos que parecer com o nosso irmão também, porque nosso irmão ele parece com Jesus, sabe? E nós não temos que olhar, esperar uma pregação de um homem, porque vai vir aqui fulano de tal, ciclano, porque ele prega muito. E tem homens que pregam demais, tem homens que tem uma oratória que dá até arrepio só de ouvir a voz do homem. Mas o que mais me inspira é ver homens que eu sei que vivem de verdade aquilo que pregam. Homens que eu conheço, sabe? Que eu sei que eu caminho com eles. E eu sei que até mesmo quando eles não conseguem viver tudo aquilo, eles têm um coração contrito e quebrantado para se arrepender. Homens simples, como eu e como você. É isso. São esses homens que me inspiram, são essas pessoas que eu quero andar junto, que eu quero ouvir, que eu quero me inspirar, que eu quero viver este reino. Porque às vezes nós vivemos uma tietagem gospel, dando valor demais para homens que nós nem conhecemos a vida. Não é estranho isso? 1 Coríntios 4, do 1 ao 2, diz assim: portanto, que todos nós considerem como servo de Cristo, portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. É isso. Essa é a maior virtude de um encarregado, de um ministro, é que ele seja fiel. Sabe, porque às vezes a gente acha que nós precisamos ser tão inteligentes, e Deus vai dando, que eu vou falar para você uma coisa, Deus dá cada ideia maravilhosa para nós, daquela estratégia, cada momento maravilhoso, cada palavra que Deus coloca na nossa mente, às vezes para falar com alguém, e você fala, isso daí não saiu de mim, não é possível, cara. Meu Deus, isso daí não foi, eu tenho certeza que não é o Espírito Santo agindo em mim. O importante é que você seja fiel. É isso que Deus espera de nós. Sejamos fiéis. Homens fiéis. Homens que decidem ir até o fim. Decidem continuar. Que não tira a mão do arado. Independente de onde você esteja, o que você esteja fazendo, alguns Deus vai levantar para ser bons pais, cuidar dos seus filhos, cuidar de um pequeno grupo, cuidar de uma pessoa. Outros Deus vai fazer outras coisas maiores, talvez, que parecem ser maiores, entre aspas. Cuidar de mais pessoas, cuidar de uma igreja, cuidar de um ministério grande, cuidar de uma empresa grande, cuidar de uma assistência social grande. Mas o importante é que você seja fiel naquilo que Deus está te levantando. O problema é que as pessoas têm fugido. As pessoas têm olhado para trás, não para ver de onde Deus tirou elas, mas para ver o que elas estão perdendo. Porque às vezes, querido, parece que nós estamos perdendo quando nós entregamos para Deus. Parece que nós estamos em prejuízo. Parece que Deus está devendo algo para nós. Eu já tive esse sentimento. Olhar para trás e falar, meu Deus, não construí nada, parece. Aquele sentimento, e depois eu paro para pensar, falo, eu não construí nada, mas só de onde Deus me tirou, querido, só de onde Deus quer me colocar, Deus não me deve nada, querido. Às vezes o nosso lado humano, o nosso lado egoísta,
Parece que nós, quando nós entregamos para a obra, nós estamos deixando de fazer coisas para nós. Você é tonto, tantos anos aí, vai estudar. Eu já ouvi isso. Você ainda é jovem, larga tudo isso, vai estudar, cara. E eu falei, não, é só isso que eu consigo enxergar. É só isso. Eu tenho um chamado. E tem uma frase do pastor Hernando Dias Lopes que diz que chamado não é quando tudo dá errado e você só vê a porta do ministério. Chamado é quando você vê várias portas abertas e você consegue enxergar a porta do ministério. É isso. E sabe, querido, eu não estou falando que todos têm que estar no ministério, não é isso. Mas entenda uma coisa: Deus quer te levantar, um homem simples, para ser profeta onde você estiver. Porque, querido, sabia que tem gente que tem... Hoje em dia as pessoas estão com medo de se levantar para falar a verdade. Tem pessoas que têm medo de pregar certos assuntos. Porque tem pessoas que não querem ouvir certos assuntos. Tem pessoas que têm medo de falar com seus filhos certos assuntos. Tem pessoas que têm medo de falar com pessoas, quando ouve ou confrontar pessoas de certos assuntos. Porque as pessoas não querem ouvir certos assuntos. E às vezes as pessoas estão se acovardando. Entende uma coisa aqui, querido? Se Deus está fazendo você passar por certas coisas, é porque Ele quer te levantar para transformar isso daí. Você tem que ser corajoso. Elias foi um homem corajoso. Um homem levantado por Deus. Olha que ele fala, continuando em 1 Reis 17:1. E disse a Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que coragem desse homem. Ele olha para o rei e fala: olha aqui, rei, olha aqui, Jezabel, não vai chover durante eu não falar, só vai chover depois que eu falar, pode chover. Isso aí é coragem. Sabe por que ele disse isso? Não é porque ele queria que aquele povo vivesse uma seca, não, uma crise. É porque uma das adorações de Baal, eles entendiam, achavam que Baal era o Deus que trazia prosperidade para o povo. Eles achavam que Baal fazia chover, que Baal fazia as plantações crescerem. Era isso. Então ele falou: é Baal que faz? O meu Deus vai fazer parar de chover, vai dar uma seca terrível aqui. É isso, foi por esse motivo. E não deu outra, querido, parou de chover. Você acha que o rei queria ouvir isso? Aquele rei chorão, aquele rei que não tinha hombridade, não queria. Mas ele foi homem de Deus, corajoso. Ele podia ter morrido naquele momento. Ele podia ter morrido naquele momento. Inclusive, depois Deus mandaria até ele, mas vai se esconder. Se esconda, porque os caras vão querer te matar, meu. Vai ser 3 anos e meio de seca. É nesse nível, querido. Ai, você é grosso. Não. Não precisa ser grosso. Tem vezes que, às vezes, eu particularmente tenho que cuidar para não ser grosso. Mas não pode ser grosso, mas tem que falar a verdade, querido. Não pode ter medo de falar a verdade. Às vezes nós se acovarda. Aí nós estamos transformando filhos irresponsáveis. Nós estamos transformando jovens responsáveis. Nós estamos transformando discípulos responsáveis. Porque nós temos medo de falar a verdade para eles. Vou falar para você uma coisa, querida. Se nós não for corajosos, nós vamos pagar o preço da responsabilidade dessas pessoas. Sabia disso? Se os meus filhos forem responsáveis e eu não exortar eles, educando-os, eu vou ser cobrado diante de Deus. Assim como Eli foi cobrado quando os filhos deles faziam o que queria no templo. Responsável, não exortava o filho. Assim como Davi também foi chamar a atenção por causa de Adonias, que queria tomar o seu trono, porque ele não chamava a atenção do seu filho. O filho dele queria tomar o próprio trono do pai. Olha só, nós vamos pagar o preço se nós não formos responsáveis. Seja profeta na sua casa com seus filhos, querido. Seja profeta na sua casa com a sua esposa, irmã. Seja profeta na sua casa com o seu marido. Seja profeta com seus filhos. Não deixe esse cuidado para os youtubers. Não deixe esse cuidado para outra pessoa de fora. Faça você mesmo, porque Deus te levantou para isso. Pessoas simples
fazer coisas grandes. Amém? Sejamos corajosos. Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Isso aqui é maravilhoso ouvir isso. Elias falou para parar de chover e parou. 3 anos e meio. E ele é humano como nós. Não é maravilhoso isso? Ouvir isso. É maravilhoso porque isso traz autoridade para nós. Isso nos traz uma autoridade de filho. Isso nos traz autoridade de poder em Deus. E continuando ele fala, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Nós precisamos orar, precisamos ser intercessores, precisamos ser pessoas que chamam a responsabilidade. Nós somos humanos como ele foi, e Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, assim como fez na vida dele, mas nós precisamos ter a autoridade que Deus nos deu na cruz do Calvário em Jesus. Essa autoridade já foi nos dada, querido. Você já pode tomar posse dela a qualquer momento e viver isso. Só precisa ter coragem. Precisa ter coragem, entusiasmo. Eu amo andar com pessoas entusiasmadas, porque me traz entusiasmo. Pessoas de fé me traz fé. E pessoas que oram me ajudam também a orar. Nós precisamos orar mais. Precisamos ser intercessores pela nossa casa. Precisamos rasgar o coração. E pensa, então eu estou falando de uma oração de coragem. Né? Diante de Deus. É lógico que você vai chegar diante de Deus sempre com muita humildade. Mas Senhor, eu vou falar para o Senhor, eu vou dizer para você. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo vencer o pecado. Está difícil. Mas eu sei que mediante o que Jesus fez na cruz, eu sou mais que vencedor. E o pecado não é mais dominador da minha vida. É assim. E eu vou vencer. É assim. Porque às vezes a gente quer dar uma de coitado e vive no pecado pro resto da vida. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu sou fraco. Eu estava num encontro, eu estava vendo as galinhas de Angola falando lá. Eu sou fraco, só... Eu falei, essa galinha de Angola aí, só não encontrei um monte de galinha de Angola lá, né? Sou fraco. Não, querido, você é fraco mesmo, mas é aí que Deus fortalece você. Porque a palavra de Deus diz que quando você estiver fraco, é aí que sim você está forte. Porque Ele te fortalece. É isso. Você consegue entender isso, querido? Então é autoridade, ó, Senhor, realmente, eu não estou com dificuldade nisso, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu tenho a autoridade dos céus, eu tenho a autoridade que foi derramada na cruz do Calvário, o sangue de Jesus foi derramado lá, não foi qualquer sangue, não foi sangue de bode, de cordeiro, de galinha de Angola, foi o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus, por mim. O pecado não domina mais a minha vida. E a graça me alcançou. E eu tenho autoridade diante de Deus. O véu se rasgou. E eu tenho autoridade diante dos santos dos santos. E Deus pode fazer grandes coisas através de nossas vidas. Amém? É mais fácil. Olha só essa frase. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei em conflito comigo mesmo. De verdade. Eu ouvi essa frase um tempo atrás. É mais fácil transformar 1000 pregadores, e eu coloquei cantores também, para agregar, né? 1000 pregadores, cantores, tocadores, o que for fazer, serviçais do reino, do que um homem de oração. É mais fácil transformar 1000 homens que fazem alguma coisa para Deus do que um homem de oração. E sabe, Isaías falou, meu Deus do céu, eu não posso ser esse daí, eu não posso ser esses 1000 aí que só prega, eu não posso ser só esses 1000 aí que parece ser crente. Sabe, que veste uma roupa bonita. No encontro foi engraçado que tinha um rapaz ali fora lá, que ele me viu, eu de chinelo, calça de moletom. Aí o cara, aqui é o pastor. Ele, é pastor? Aí eu falei, não parece, né, irmão? Ele ficou meio sem graça, eu falei assim, se não tiver parecendo, é isso mesmo, é o caminho, eu estou no caminho certo, então, que eu não quero parecer, eu quero ser. És de Deus? Eu quero ser de Deus. Eu não quero parecer ser de Deus.
Sabe, eu não quero só falar a linguagem evangeliquez no meio dos crentes, no meio do... Olha aqui, está amarrado, não sei o que lá, e aquela linguagem lá. E no fundo só tem língua. Não é isso, não está com nada, querido. Eu quero aprender a amar as pessoas com os meus defeitos, com os defeitos dela. Eu quero aprender a amar a Deus com os meus defeitos. Ele não tem defeito, não posso dizer que ele não tem. Mas eu quero aprender, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade. Mas eu sou de Deus. Você é de Deus, irmão? Você é homem de Deus, mulher de Deus. É nessa autoridade, você pode dizer isso. Você pode dizer isso porque você tem a autoridade dos céus. E sabe, em algum momento Deus pode te mandar para o deserto. Assim como Ele fez também com Elias. Um homem de Deus que fez parar de chover, que tinha autoridade, que orava e parava de chover. Mas Deus fez. Olha lá, em 1 Reis 17, 2 e 3. Eu comi tanta carne hoje à tarde, cara. Minha boca está secando. Eu pequei, acho que eu estou em pecado, irmão. Se eu não tivesse a autoridade dos céus, eu não podia nem pregar aqui, porque eu estou em pecado da gula. Comi muita carne hoje, cara. Tinha umas gorduronas assim, ó. Depois eu fiquei até com medo, eu fiquei pensando no coração já. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso. Tempo de deserto, ele fala assim, ó, 1 Reis 2 e 3. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vai para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você entende que ele está falando, ó, aqui, vai se esconder, porque eu acho que os caras querem te matar. Você fez parar de chover? Vai lá, vai para o riacho. Lá, você vai ser sustentado por corvos. Os corvos vão te mandar lá, e, ó, vai te mandar um pão, uma carne, e você vai tomar água do riacho. É isso que você vai viver agora. E ele ficou lá, só que estava em seca. E nesse tempo de estar sozinho, a gente te traz esse símbolo do deserto para as dificuldades da vida. Às vezes, sabe uma coisa que a igreja também trouxe para o meio dos crentes? Que quem é crente não sofre. Quem é crente não fica doente. Quem é crente não... Quem disse isso, querido? Pelo contrário. Não, pelo contrário não, é como todo mundo. Quem é crente vai sofrer também as coisas dele. A diferença é que o crente tem convicção de onde vai, se morrer. Ele sabe que se está na dificuldade, Deus vai tirar ele de lá uma hora. É isso. A gente está no deserto porque Deus quer formar o nosso caráter. Deserto é lugar de escola. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de ficar tempos com Deus ali sozinho. Sabe, deserto é lugar de jejuar. Lugar de orar mais. Lugar de buscar a presença de Deus. É isso que é o deserto. É hora de pensar na vida e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu quero sair do deserto logo. Eu quero aprender nesse deserto. O que é que está acontecendo? Em vez de ficar chorando as pitangas, ai, o Senhor não me ama. Hoje é que a gente ouve, cara. Ah, eu estou aqui, eu acho que Deus não me ama mais, não sei. Porque está difícil a vida. Ai, porque eu não sei, não dá certo. Ai, meu casamento. Ai, que o seu casamento está ruim. É o deserto que chegou? Aprende a viver como casado. Aprende a viver o casamento, aprende a viver aprende aí no deserto, pede perdão, aprende o que é que Deus quer de você. Mas Deus só vai te tirar de lá depois que você aprender. Tem coisa que a gente tem que tomar atitude no deserto. Aprender mais, buscar mais de Deus. Deserto é lugar de aprendizado, escola. Elias estava lá. Elias foi mandado para uma fuga, mas ele aprendeu no deserto. E sabe que legal? 1 Reis 17, 7 diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Até a água que ele tinha, o riachinho secou. Ele não tinha mais água. E às vezes na nossa vida pode ser que parece que acontece isso, não parece? Você fala, meu Deus, parece que não tem jeito mais. Parece que essa pessoa não vai mudar. Parece que eu não vou conseguir mudar. Parece que essa circunstância não vai mudar. Deixa eu falar para você, querido. Mediante pode secar a água do riacho, mas existe o manancial de Deus sobre a sua vida. Existe um manancial que sai do trono de Deus para a nossa vida. E esse manancial é inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável.
Busque a Deus na hora do deserto. Busque a Deus na hora da dificuldade, querido. Não se entrega. Aprende com as dificuldades. Aprende com as circunstâncias. Deus quer fortalecer você. O deserto faz o corpo, a pele ficar mais forte. A dificuldade faz a nossa vida ficar mais forte. Não se entrega. Que parece que nunca vai acontecer aquilo que você espera. Parece que não vai acontecer a conversão do seu esposo, da sua esposa, do seu filho. Parece que não vai chegar o dia do dia que você vai conquistar aquilo que você tanto sonha. E aquilo faz você sofrer. Continua firme. Porque Deus, Ele vai mandar. Sabe, é no tempo dEle. Deus não depende de nós para dar aquilo que a gente precisa não, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a nossa vida está tão maluca que parece que a gente perdeu o controle dela. Não é verdade? Não sei se é na área financeira, se é na área conjugal, na área emocional. Mas deixa eu falar para você, querido. A gente pode até perder assim, a disciplina da vida. Mas Deus, Ele nunca perdeu o controle da sua vida. A sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Tudo que acontece na sua vida é para te fortalecer, para te ensinar algo. Deus está no controle de tudo, amém? Deus no controle. Não tem aquele jargão também evangeliquez? Deus no controle. Não sei nem falar jargão evangeliquez, não sei nada também. Deus está no controle, Deus no comando. Deus coloca. E daí só põe a frase no Facebook lá, põe a frase no WhatsApp. Para nada, querido. Nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Não é só falar, não. Ele fala, Deus está no comando da minha vida. E sabe, viver como os passarinhos vivem. Só sem preocupação. Lógico, com responsabilidade, mas sem preocupação. Porque Deus está cuidando deles. Amém? Só que tem um negócio engraçado, porque sabia que... Quem lembra aqui da eleição do Tiririca? Eu gosto do Tiririca. O Tiririca, quando ele ganhou, ele falou, vote no Tiririca, que pior do que tá não fica. Você lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Eu gosto muito de ver o horário eleitoral. Eu dou risada demais, cara. Parece stand-up comedy. Eu dou muita risada, ainda mais quando é dos vereadores de São Paulo, que parece todo tipo de gente lá, cara. Os caras fazendo palhaçada. E o Tiririca foi um desses. Ele chegou e foi muito votado. Foi o que ganhou em primeiro lugar na época, inclusive. Só que depois, piorou. Piorou a situação. Aí me volta o Tiririca falando, pessoal, me desculpe, porque quando eu falei que pior que estava não fica, eu não conhecia o potencial da Dilma. Tiririca, saiu bem aí, né? Mas é verdade, às vezes pode piorar, querido. Pastor me trouxe no domingo, a igreja lotada de gente para falar que pode piorar. Não é isso que eu queria ouvir, não. Mas pode piorar. Piorou para o Elias. Elias, ele estava sendo sustentado por Deus. Deus estava mandando os corvos lá, tinha uma aguinha que ele mesmo pegava. Só que aí Deus falou outra coisa para ele aqui. Falou aqui, ó. 1 Reis 17, 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Olha só. A gente sabe, querido, que na Bíblia, quando se fala de viúva, se fala de pobreza. Se fala de uma pessoa lascada. Se fala de uma pessoa necessitada. Aí você imagina um profeta de Deus, poderoso, que Deus estava cuidando com as suas próprias mãos. Deus fala assim, agora quem vai cuidar de você é a viúva, que eu vou cuidar de outra. Foi mais ou menos isso que Deus falou. Vai lá, a viúva vai te cuidar de você lá. Você imagina a cabeça do Elias, cara. Piorou. E piorou, talvez piorou porque é a vergonha, a humilhação. Ele teve que se humilhar. E às vezes, para a gente sair do deserto, a gente precisa se humilhar. A gente precisa se abaixar a guarda, sabe? Pedir perdão, ouvir, aprender com uma pessoa que a gente acha que sabe menos que nós. A gente acha, né? Porque a gente acha um monte de coisa, né? Tem que abaixar a cabeça,
sentar um pouquinho, porque enquanto a gente está altivo, quando a gente está cheio de orgulho, soberbo, a gente vai continuar no deserto, querido. A palavra de Deus, ela é categórica. Ela fala que a soberba, ela precede a queda do homem. Então, enquanto a gente estiver se achando, pode ter certeza, irmão. E eu vou dizer, eu já vi muitos casos, cara. Quando o cara está muito mala, você pode só esperar. Não precisa nem. É só esperar uma hora o cara vai quebrar o narizão lá na frente lá. Que Deus nos livre disso, querido. E sabe que legal também, uma coisa interessante? Que Sarepta tem um significado esse nome. Sarepta significa fundição, forno. Quem aqui já conhece uma fundição de ferro? Uma fundição de ferro, de aço, de ouro, seja lá o que for, qualquer material, ele é fundido, metal é fundido. Um ferro fundido, para ele derreter e ele se transformar em um outro objeto, ele tem que chegar no mínimo em 1.200 graus centígrados. Isso é um processo de fundição, o mais simples que tem. O inox é mais alto, o alumínio é mais baixo, tem vários, o cobre é mais baixo. É muito quente. E é engraçado porque Deus, ele continua moldando o profeta. Porque se a gente não entender que para ser de Deus, a gente precisa ser moldado, a gente não se submeter aos moldes de Deus por orgulho, nós não vamos aprender aquilo que Deus quer de nós. Nós não vamos sair de lá, sabe? E um ourives, é engraçado que o ourives é aquele que produz o ouro, que faz os materiais de ouro. No processo antigo do ouro, eles transformam o ouro, e o ouro passa por vários processos de fundição para ir tirando as impurezas do ouro. E ele pule o ouro, e o ouro não está do jeito que ele quer, ele derrete de novo, tira mais imperfeição, e pule o ouro de novo, até o ouro estar brilhando, até ele poder ver o próprio rosto naquele ouro. E aí sim o ouro está com ouro puro, e ele consegue fazer um trabalho de joias assim, e assim em diante. É claro que hoje em dia existe processos mais rápidos, que às vezes talvez em um único processo isso já acontece. As impurezas já saem, o ouro é um ouro de muita qualidade. Nós estamos bem avançados já. Mas é do mesmo jeito que Deus faz comigo e com você, querido. É da mesma forma que Deus trabalha em nossas vidas. Se nós não submetermos e entendermos o trabalhar de Deus, Deus vai continuar queimando a gente. Você está continuando queimando a gente. Pule, bate, estica, joga de lado, brincadeira. Ninguém entendeu, tá vendo? Joga de ladinho. Até você tá brilhando. Até quando ele olhar, você está refletindo a imagem dele. Você está refletindo a imagem do Pai. Assim como o ourives reflete o ouro, a imagem do rosto dele, nós precisamos refletir a imagem de Deus. É isso. Aí você fala, meu Deus, agora eu entendi. Eu entendi que eu preciso ser simples. Eu entendi que eu preciso, sabe, aquele negócio que fala, essa palavra é para o irmão, não, essa palavra é para mim. Eu entendi que eu preciso chegar em pessoas e pedir perdão. Eu entendi que eu preciso chegar em pessoas e ouvir elas, porque tem sabedoria na boca delas. Elas são boca de Deus. É isso. E Deus vai transformando a gente até a imagem dele refletir em nós. É isso. É aprendendo, querido. Agora em 1 Reis 17, 11. Estamos chegando já no fim. 1 Reis 17, 11 e 14 diz assim: enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor,
o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vai para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia o que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha só os milagres. Aquele momento de vergonha, ele engoliu a vergonha. Ele falou: não, Deus está mandando aqui. Eu continuo sendo de Deus. Então, essa viúva é pobrezinha. E quando o homem de Deus chega nos lugares, querido, é para levar a glória de Deus. Até na nossa humildade, a gente leva a glória de Deus. É para aprender, as pessoas vão falar: meu Deus, esse cara, ele tem Deus, ele é de Deus. Olha só que simplicidade, olha que você reflete Deus. Ele falou: você traz primeiro para mim. Parece que tem uma atitude egoísta, mas não é. É profético. Traz primeiro para mim. E sabe o que eu acho incrível nessa história? Eu fico imaginando a experiência dessa mulher. Porque às vezes a gente acha que nós vamos viver um milagre no momento que nós estamos precisando muito, e Deus faz. Com que aconteceu isso? Que Deus, no momento que você fala: meu Deus, não vai dar certo isso, estou precisando muito de alguma coisa, e Deus te dá, na hora H. Levanta a mão bem alta aí que aconteceu isso aí. É maravilhoso isso. Deus faz. Mas deixa eu dizer para você, querido, quando isso não acontece também, quando você nunca precisa, Deus está fazendo milagre. Quando o seu salário está caindo na conta certinho lá, quando você tem fôlego e saúde para trabalhar todos os dias, quando o seu arroz não falta, o feijão não falta, tem bife, que já é milagre demais ter bife todo dia, né? Calma aí. Aí já é um milagre de contar testemunho. Mas tem pelo menos um porquinho, né? Um ovo. Tá mais normal para os dias de hoje, né, irmão? É milagre. É milagre. Não está faltando nada, tem sempre um negocinho ali. É milagre porque Deus não deixou faltar. Sabe, eu vejo essa mulher todo dia na cozinha. Ela vai e prepara a comida. Ela fala: meu Deus, é o último. Aí ela vai, prepara, na hora que ela volta, está cheio. Ela vai pegar a botija de azeite, coloca. Na hora que ela volta, está cheia a botija. E dia após dia ela vivendo isso. Sabe, você imagina o milagre. Você imagina a experiência de Deus que ela teve. E às vezes a gente vive isso, querido, e não percebe. E a gente não é grato a Deus. Deus está mostrando para nós todos os dias: olha aqui, irmão, você tem saúde. Olha aqui, irmão, você não está com tanta saúde assim, mas Deus está te mantendo firme. Sabe, esse dia eu estava vendo na internet uma mulher agradecendo a Deus. Ela tinha um filho que tem uma doença que é degenerativa. E a qualquer momento aquele menino pode cair em óbito. Só que ela agradece a Deus todo dia, porque ela pode estar com aquele menino ali. Tá entendendo? Milagre seria se Deus curasse aquele menino também. Não discordo de você. Mas todo dia que aquela mãe consegue abraçar aquele menino, ela vê o milagre de Deus. Sabe, às vezes eu paro para pensar nos meus filhos. Meu filho é engraçado de irmã menorzinha, é muito engraçado. Ele come demais, ele gosta de comer. Ele acha que ele vai ser um redondinho quando tiver maior, porque ele gosta muito de comer. Não tem problema ser redondinho não, pô. Mas ele gosta muito de comer. Fala pra ele que é uma coisa e fala de comida. Ele tava comendo um sorvete ali hoje ali, assim ó, concentradíssimo no sorvete. E se você for pegar dele assim, ele fica até... já vai para longe você. Até eu falo: meu Deus, não sei o que aconteceu, cara. A saúde que ele tem, sabe? Eu falo: meu Deus, que milagre. Porque, sabe, nem todo mundo tem pessoas que têm suas lutas, né, com seus filhos e vivem seus milagres também. Mas o Senhor deu os meus filhos perfeitos, sabe? Às vezes a gente pai acha que eu não posso dar tudo.
pode mesmo, não tem que dar nada de tudo não, os seus filhos, mas Deus deu a vida deles, eles são perfeitos. E se não é também, querido, é milagre. Se não são perfeitos da forma que a gente acha que é perfeição, nosso padrão de perfeição, mas entenda o milagre de Deus. Deus está te dando uma oportunidade de viver algo aí. Entenda. Sabe? E a gente vai colocando situações como não comparem não, vive a sua vida. Os seus milagres são seus. Não compare a sua vida com o outro. Não compare a sua vida com ninguém. Viva os seus milagres e agradeça a Deus todos os dias por ele. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Se você tem muito, agradeça mais e dizime e oferte mais. Se você tem pouco, oferte menos. Mas também agradeça. Viva a sua vida. Agradecendo sempre. Porque Deus, Ele faz milagres. Amém? Aí 1 Reis 17:16 disse: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aí tem outro negócio maravilhoso que aconteceu, querido. Antes eu quero abrir em Atos lá, Atos 17:28. Atos 17:28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, nele, já esqueci já. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo é por ele, tudo é nele, tudo é por causa dele. Nós respirar é milagre de Deus. A gente existir é milagre de Deus. A gente ter água em casa é milagre de Deus. Ontem eu vivi uma prova, querido, ontem à noite. Uma prova terrível. Eu cheguei em casa sujo, fiquei o dia inteiro na rua pegando madeira, na fogueira aqui. Aí eu, burro pra caramba, fui pra casa antes da festa, falei pra Lu e pro Fabiano, falei assim: nem vou tomar banho, que eu vou ficar na fogueira mesmo, depois cheguei em casa, tomo um banho pra dormir. Aí cheguei em casa à noite, todo sujo, suado, fedendo a fogueira, abri o chuveiro, não tinha água, mano. Que prova! Eu falei, meu Deus! Peguei lá em cima o tecido da criança e passei na cara. E tava um frio terrível lá em cima, parecia um gelo assim. Escovei o dente, dormi a noite inteira com coceira, cheio de germe no corpo. Se fosse sem luz, pelo menos eu tomava banho gelado, mas sem água é terrível, querido. Aí de manhã eu peguei minhas coisas, fui pra casa da minha mãe tomar um banho. Acordei 5:30 da manhã, cara, não conseguia dormir, cheio de... Então, acho que é muita sujeira no corpo. Terrível. Ainda bem que tinha água para escovar o dente, pelo menos, cara. Não sei por que nem que eu falei isso. Fala aquela coisa, atrapalhou eu essa. 1 Reis 17:17 diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. A mulher reclamou a Elias: o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar meu filho? Às vezes, querido, a gente é profeta, a gente não vai ser bem quisto. As pessoas vão achar que nós estamos atrapalhando a vida delas. Porque quando chega uma pessoa de Deus nas trevas, existe luz e as pessoas começam a enxergar. E foi isso que aconteceu aqui. Você veio aqui por causa do meu pecado e meu filho morreu. E Elias diz: dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida deste menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo.
Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Querido, nós precisamos chegar nos lugares e as pessoas olhar para nós e acreditar naquilo que nós falamos. As pessoas falarem: sim, você és de Deus. Sim, você és de Deus. Sim, você és de Deus. Talvez Deus não vai fazer coisas miraculosas através da sua vida, mas quando você abre a sua boca, quando você vive a sua vida, as pessoas conseguem enxergar, porque Deus reflete nela. Você acredita nisso? E é assim que Deus quer nos preparar para coisas grandes. É assim que Deus quer levantar profetas e profetisas, ministros e ministras, mulheres de Deus e homens de Deus nessa terra, aqui nessa igreja, aqui nessa cidade, na sua casa. É assim, Deus está querendo preparar nós para coisas grandes que virão, amém, queridos? Para coisas, para transformações na sociedade, para transformações. E se nós nos prepararmos para isso, nós vamos nos arrepender lá na frente. Eu estava pensando, estava até falando com o pastor ontem sobre isso. As coisas que a gente deixa de fazer para Deus, é a única coisa que nós vamos se arrepender nessa terra, querido. Aquilo que a gente não fez. Quando você olhar para trás e falar assim: meu Deus, deixa de fazer isso, por aquilo. Deus quer te preparar para coisas grandes. Esteja disposto ao aprendizado. Esteja disposto, porque Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra, irmão? Fique de pé em nome de Jesus. E no capítulo 18, ele vai dizer, Elias desafia todos os profetas de Baal. Todos os profetas de Baal. Baalins. Era mais de 700 homens ao todo. E tinha uma aposta em jogo. Se nós vamos colocar aqui esse holocausto, se o Deus de vocês fazer queimar esse holocausto, vocês podem me matar. Mas se o meu Deus fazer queimar, eu vou matar todos vocês. E essa história é muito maluca. Porque Elias deixa mais de 700 homens clamando pelos seus deuses pagãos para queimar aquele holocausto. E o holocausto não se queima, querido. Olha a coragem de Elias. É esse tipo de ministro que Deus quer levantar. Ministros corajosos, ministros empolgados, ministros que acreditam no Deus, no único Deus, no Deus de Israel que nos adotou. E quando ele volta, tem algo até engraçado, porque quando eu olho para isso, eu particularmente acho muito engraçado, que ele manda colocar água em cima do holocausto. Ele manda colocar água.